Amados, motivos bíblicos em favor da apologética. Está aí na página, ainda na página 283. Ainda. Motivos bíblicos em favor da apologética. O trecho de 1 Pedro 3 e 15 faz essa declaração direta, né? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Fique entendido que tal resposta conterá raciocínio acerca da fé e não apenas textos de provas extraídos da Bíblia. Ou seja, irmãos, nós devemos argumentar aquilo que a gente fala, tá certo? A Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. Até para os cristãos, talvez isso seja até aceito. A Bíblia diz assim, acabou, a Bíblia diz. Mas nem todos, inclusive alguns questionam, mas por que a Bíblia diz assim? Né? Hoje mesmo teve uma aluna que ela falou, André, eu sei que lá no livro de Levítico e tal, está falando sobre a homossexualidade, mas no Novo Testamento... Não, antes ela fez uma pergunta anterior a essa, que era assim, o Antigo Testamento, o que é válido para nós? Né? Nós hoje, é tudo válido, tudo está escrito lá, porque eu li em Levítico, assim, assado, sobre a homossexualidade, a reprovação e tal, mas aquilo é válido para nós hoje? Tem alguma coisa no Novo Testamento que fala isso? E tal? Então, assim, existe uma argumentação, até mesmo para os cristãos que não se conformam, né, com aquela coisa pronta e querem de fato entender as coisas, então a gente precisa argumentar. Imagina para as pessoas que não têm a Bíblia como sendo de fato, citou a Bíblia, então é isso, eu aceito. Não, a gente precisa argumentar. Por quê? O porquê, as coisas, irmãos, ninguém aceita hoje as coisas assim, é assim, é assado. Tudo hoje é questionado, tudo, irmão. Não é? Por que está sendo questionado? Por que família é assim? Quem disse que é assim? Quem disse que família padrão é desse jeito? Quem disse que eu tenho que viver assim? Quem disse que eu tenho que me comportar assim? Quem disse que a igreja é a verdadeira? Então as pessoas questionam tudo isso e eu acho bom. Eu acho muito bom, porque é necessário as pessoas acreditarem naquilo que elas entendem. E como elas entenderão, disse o eunuco, se não há quem explique? Não é, irmão? O Atos capítulo 8 lá. Como? Entendes o que lês? Como eu vou entender se não tem quem me ensine, quem me explique? Então a gente precisa explicar, irmãos. Fala, é assim, por causa disso, por causa disso. Mas muito bem. Isso, ele foi falando a partir daquele ponto que é logo no comecinho que a gente estava falando, né? Que por onde a gente começa? Começa a partir da dúvida do outro, a partir do questionamento do outro. Então ele foi explicando, por causa disso, mas eu acho que não é assim não, é isso. Então a gente vai elaborando. Isso exige o que, irmãos? Pensamento, raciocínio, inteligência, né? Então, coisa que infelizmente muitos cristãos e principalmente pentecostais desprezam, porque acham que o cérebro é um negócio que não pode ser de Deus. A inteligência não, inteligência humana. Oh, meu Deus do céu. E a inteligência vai ser o quê? Vai ser humana, porém nas categorias divinas. Oxi. Né? Oxi. Eu pergunto o que é oxi? Oxi é o diminutivo de oxi. O que é oxi? E qual é o aumentativo? Oxente. Qual é o aumentativo de oxente? Sei lá. Então o que acontece? A gente precisa. Tá falando besteira, eu esqueci. Tá falando disso? É sério? O que tá falando? Não, a inteligência humana. Inteligência humana. Então, irmãos, é claro que a gente vai falar a respeito de Deus através de um raciocínio. Raciocínio o quê? Humana. Inteligência humana, não é? Porém, o que a gente vai pegar como base disso é revelação divina. Revelação divina, ou seja, princípios e valores bíblicos. Agora é lógico que a gente vai usar palavras, a gente vai usar argumentos lógicos, mas tudo isso enquadrado. Essa daí sim, ó. Né? Que bom! E tem que ser assim, irmãos. Então, assim, nós vamos de fato falar a respeito. A gente trabalha Paulo, o apóstolo Paulo, ele mostra isso claramente, não é em uma só passagem, não. Atos dos Apóstolos, ele mostra essa argumentação que ele tem com filósofos, né? Com pessoas que são entendidas. Irmãos, o difícil, muitas vezes a gente consegue convencer uma pessoa ou outra que não tem tanta instrução. Mas quando a gente se depara com muitos irmãos hoje, muitas pessoas hoje, jovens inclusive, outras pessoas, como eu disse, que a informação hoje está acessível a todo mundo, a gente não enrola mais não. As pessoas perguntam, mas por que disso? Não é? Então, sala de aula mesmo, o professor,
ele, se não for uma pessoa bem informada, ele enrola, o professor sabe enrolar, né? Ali e tal, mas as pessoas não aceitam mais hoje. Então, é essa questão que a gente tem que entender. André, Sim. deixa eu te falar uma coisa pra você. O que você está falando é minoria, hein? Você está falando tudo aí, eu estou entendendo tudo que você está falando. Mas do que eu estou falando do que eu estou vivendo. Sim. É minoria. Sim. A igreja que você está dizendo hoje é minoria, porque o pessoal gosta de seita, gosta de heresia, o pessoal gosta do, igual você falou, do reteté, gosta do véuzinho, gosta da rosa, tá? É pouquíssima pessoa que questiona como você está falando e quer saber do entendimento. São poucos. Pouquíssimo. Raro. Então, Numa sala de, igual, um exemplo, terça-feira, né, no culto de ensino, pelo amor de Deus, se tivesse aqui 5 ou 6 pessoas adultas. sim. Tá entendendo? Então, Infelizmente é assim. é minoria. Agora o que acontece? Nós estamos falando da dificuldade que nós temos internamente, dentro do nosso espaço aqui. Agora o que a gente está tratando de fato não é nem isso, né? A matéria nem vai dar ênfase a essa questão, porque nós subentendemos que os cristãos entendem a sua fé. Olha, irmão, né? Então a gente está colocando aqui a nossa dificuldade de argumentar com as pessoas que não conhecem Deus. Então é por isso que eu disse, nós diagnosticamos aqui que a gente está pior do que a gente pensava, né? A nossa tarefa é pior ainda, que a gente precisa inclusive se instruir. Vamos fazer aqui a leitura aqui do ponto 2, mas é seríssimo isso, irmão, muito sério, tá certo? Eu fico às vezes vendo essa disposição das pessoas se informarem em tanta coisa e não tem prazer em leitura bíblica, em conhecimento bíblico, é um negócio que parece que desinteressante, né? Não interessa, sim, um negócio que é desinteressante. Pô, mas estudo bíblico, pelo amor de Deus. De fato é um retrato só dessa igreja, é um retrato de todas as igrejas. Quando você pega uma igreja de 300 membros, 400 membros, você vai formar uma classe de teologia, é 25, 30 também, né? Então essa é a questão. Você vai, um evento que você tem numa igreja, para você convidar, para reunir pessoas para pensar, nossa, é meia dúzia. Isso é um fato, infelizmente é um fato, mas a gente não deve se conformar com isso. E nem nós devemos, né? Estamos aqui dispostos a reverter isso, pelo menos na nossa própria vida aí. Segundo salientamos acima, no Novo Testamento há muita apologia, e em certo sentido o próprio volume sagrado é uma apologia em prol da nova religião, em conflito com o antigo judaísmo e com o paganismo. O cristianismo enfrentou um sistema helenizador, no qual a filosofia tinha grande peso. No 17º capítulo de Atos, Paulo não hesitou em apelar diretamente à apologética, ou seja, a defesa, né? Utilizando argumentos filosóficos, procurando convencer os atenienses. O Evangelho de Lucas é uma apologia, ou seja, uma defesa escrita para um oficial romano, a fim de procurar conquistar a posição oficial para a nova fé, fazendo assim estancar a perseguição, tá errado aqui, é estancar a perseguição, para que tenhas plena certeza das verdades em que fosse instruído, Lucas no caso, né? Essa era a certeza que Lucas procurou transmitir aos seus leitores. Vamos ler lá o Evangelho de Lucas, lá no comecinho, irmãos? Isso, tem acho que até um versículo antes também, porque traz uma informação bem interessante. Lucas estava aqui escrevendo para uma pessoa instruída. Ele possivelmente era uma pessoa importante, tá certo? No império aí, né? Na sociedade e no Império Romano. Tanto é que ele chama o tal do cidadão aqui de excelentíssimo, né? Então é um tratamento que você dá a pessoas importantes. Ó, excelentíssimo Teófilo, é o que ele vai falar. Lá em Atos dos Apóstolos, vocês sabem que Lucas e Atos é um livro só, né, irmão? E os dois foram escritos por Lucas, inclusive. É Lucas Atos que a gente chama, né? Só que ele foi dividido para, inclusive, porque um é evangelho na categoria e o outro é livro histórico. Mas eles dois foram endereçados à mesma pessoa, que é o Teófilo. Quando a gente lê aqui Lucas, no capítulo 1, verso 1 ao 4, a gente sabe para quem foi endereçado e o propósito do escrito desse evangelho. Quando a gente lê Atos, a gente vê lá também que foi escrito ao Teófilo. Uma coisa que a gente observa, que eu acho muito interessante, é que em Lucas ele chama de ó excelentíssimo Teófilo. Já em Atos ele só fala Teófilo.
O que a gente deduz? Que aqui ainda era aquela pessoa importante, aquela pessoa que ele não tinha tanta afinidade e tal, então ele tratava como excelentíssimo. Em Atos a gente entende que ele já, lendo o Evangelho de Lucas, ele se converte e ele trata como um irmão, ó Teófilo. Então a gente, né, vai deduzindo essas questões aí. Lucas, ele está enquadrado em ser apóstolo? Ou ele é um discípulo? É um evangelista, não é apóstolo, é um evangelista. Não, é só... Evangelista, o apóstolo são aqueles 12, né? Não, então, isso hoje eu estava conversando com a pessoa sobre isso. Eu estava sobre ele, sobre Paulo, sobre Barnabé, sobre essas pessoas. Isso. Então, eu disse para ele que está escrito lá, os apóstolos, quais são eles, né? Isso. É assim, Adriano, existe há uma má compreensão dessa questão de, existe apóstolo hoje, apóstolo e tal. Não, tal. fala pra mim. A gente chama de colégio apostólico, são 12, são fechados. Isso. Os que Jesus escolheu a dedo, são 12, né? Esses 12, um que perdeu o ministério, vamos dizer assim, né? Porque se suicidou, tentaram introduzir um, que foi o Matias, não? Foi o Matias, não foi? O Matias tentou introduzir, mas parece que não era ele exatamente, talvez foi uma decisão precipitada dos irmãos lá, do Pedro e dos outros apóstolos, talvez, né, é uma possibilidade, porque o escolhido seria o Paulo, é que eles se apressaram e quiseram lá colocar, fazer com que a igreja fosse nos moldes do Antigo Testamento, que tinha que ter 12 tribos e tal. É uma possibilidade, não estou afirmando, inclusive. Só que Paulo é o último dos apóstolos que é reconhecido como o colégio apostólico. Ou seja, o escrito desses apóstolos tinha peso doutrinário de inspiração e revelação. Só que a Bíblia, o Novo Testamento, vai falar de mais 7 apóstolos. Barnabé é um apóstolo, eles são chamados de apóstolo. O Tiago, irmão de Jesus, que não é Tiago, filho de Alfeu, nem Tiago, menor, filho de Zebedeu, que é irmão de João, que também é apóstolo. Nem está parecendo no Nordeste, né, irmão? Todo mundo é parente de todo mundo, né? Eu falo de alguém pra minha avó, ela fala, mas é filho de quem? Então, que é de fulano, que é de ciclano, aí pronto, aí já pega a árvore genealógica, quando você descobre a cidade toda é da mesma família. Aí por isso que o outro não mata o outro, que dá azar matar a família. Então, o que acontece, irmãos? O Lucas, então, o colégio apostólico, mas há mais uns 7 aí que são apóstolos e tal. Mas o Lucas, ele é evangelista. Tá? Ele é um evangelista como é o Marcos, o Mateus e o João já são os apóstolos, né? Que é chamado Levi e o Mateus. Agora esses outros dois, o Marcos, que é o João Marcos, que é o primo do Barnabé, então eles são evangelistas. Só que o Lucas, inclusive, é uma pessoa instruidíssima, é uma pessoa que era doutor. Naquela época não era qualquer pessoa que tinha essa formação, então é uma pessoa culta, uma pessoa muito informada. O Evangelho de Lucas é o evangelho mais completo que tem, dos 3, é o mais completo que tem. Ele investigou, tá certo? O Lucas é um historiador fantástico. Ele escreve um livro de Atos que é história pura, irmão. Então ele contou a história da igreja nos primeiros 60, 70, 60, deixa eu ver, 40, meu Deus, deixa eu fazer as contas. 40, 50 anos de história, Lucas conta em Atos. É um historiador fantástico, o cara investigou mesmo. E aí ele começa aqui, tendo pois muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos, que entre vós se cumpriram, muitas pessoas tentaram escrever. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, ele está falando daqueles que escreveram a respeito de Jesus, ou seja, o Mateus e o João, tá bom? Pareceu-me também a mim conveniente descrever-os a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então ele quis fazer o que, Lucas? Porque o Teófilo, ele já tinha ouvido alguma coisa a respeito de Jesus. Ele reforçou isso. E aí ele fez uma investigação minuciosa, irmãos, é por isso que é o mais completo. Ele pegou informações do Marcos. O Marcos é o primeiro livro a ser escrito, é o primeiro evangelho a ser escrito, certo? De Marcos. E os outros, porque na verdade Marcos escreve sendo informado por Pedro.
O apóstolo Pedro era meio ruinzinho na escrita mesmo, né? Era uma pessoa que tinha dificuldade na escrita. Nos argumentos, a pessoa mais simples. E aí Marcos é que a gente chama de o amanuense. Amanuense é aquele que escreve. Outra pessoa dita, ele vai lá e escreve. Tanto é que a gente percebe que Paulo também tinha uma pessoa que fazia isso. A carta de Romanos foi escrita por Tércio, não por Paulo. Está lá no final, capítulo 16 está escrito lá. Né? Tércio escrevi essa carta e tal. Está lá na Bíblia. Romanos, capítulo de número 16. Aí eu faço uma pegadinha, né? Irmãos, quem escreveu a carta aos Romanos? Irmão Paulo. Falei, todo mundo errou. Está lá escrito, foi Tércio. Está lá, irmão, capítulo de número... Foi escrita por Tércio, mas ditada por Paulo. Exato. Então a autoria é de Paulo. A autoria é de Paulo. Eu não perguntei a autoria, eu perguntei quem escreveu. É a pegadinha, né? Então, verso de número 22, 18 e 22. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Então, mas era Paulo que estava ditando lá, tá bom? Mas a questão é, pegando aqui, o Lucas trouxe argumentos, o Lucas trouxe fatos históricos para uma pessoa que era instruída. E essa pessoa, então, ela exigia isso, né? Necessitava isso. E hoje as pessoas exigem, irmãos, que a gente apresente argumentos razoáveis da nossa fé. A gente não deve ser uma pessoa alienada. Infelizmente, os cristãos já foram, ainda talvez continuam sendo aos olhos de uns, como gente alienada, ignorante, burra, que não se informa de nada, gente assim, sabe? Infelizmente, a gente ainda é conhecido assim por muitas pessoas. E não é para ser assim. E não deve ser assim. E não pode ser assim. E o discípulo de Jesus, irmãos, pelo contrário, ele tem a verdadeira sabedoria. Nós detemos, através do conhecimento bíblico, a sabedoria, irmãos, que ela é assim, ultrapassa qualquer capacidade humana, tá certo? De intelectuais, inclusive, de elaborar. Não tem como. A Bíblia é sabedoria pura, inteligência pura. Quem é inteligente, na verdade, né, vai ter um conhecimento bíblico razoável. Então a gente precisa mudar essa questão, esse quadro aí que a gente tem. Então, vamos lá, continuar aqui a leitura ainda. Deixa eu ver onde eu parei. De Lucas, né? As próprias denominações cristãs são atividades apologéticas, lá embaixo. Todos estão acompanhando? As próprias denominações cristãs são atividades apologéticas. Alguns têm imaginado que a apologia é uma espécie de ausência de fé e não de defesa de fé. Tais pessoas partem do pressuposto que a fé não precisa ser defendida, mas com isso olvidam-se, ou seja, esquecem-se, né? Que os homens interpretam a fé das mais variadas maneiras. Qual é a fé que não precisa ser defendida? Se alguém retrucar que é a fé bíblica, devemos nos lembrar de que as denominações que se utilizam da Bíblia como autoritárias estão longe de concordar com a natureza exata da fé que emerge das páginas da Bíblia. Muito mais se verifica quando saímos das fronteiras da igreja cristã e conversamos com incrédulos bem informados acerca da fé. O que o autor está dizendo aqui é o seguinte: as nossas igrejas, cada uma precisa, irmãos, defender aquilo que acredita a respeito da Bíblia. Não é a divergência que tem? Então tem igreja aqui, tem igreja lá, tem igreja lá. Tu é daqui também, né? As nossas igrejas, cada um não tem uma abordagem, um ponto de vista, uma afirmação a respeito da mesma Bíblia, só que trazendo abordagem diferente? Então cada um precisa fazer a sua defesa da fé. Por que a gente crê assim? Por que a gente acredita que a Bíblia ensina isso? Por que a gente se comporta assim? Por que a gente usa o pão da Santa Ceia assim? Por que a gente usa esse óleo para fazer isso? Por que a gente tem esse comportamento? Por que usa essa bandeira desse jeito? Por que a liturgia é assim? Por que a gente batiza desse jeito? E por que a gente batiza só pessoas que estão nesse perfil? E por quê? Então tudo isso tem uns porquês que precisa ser respondido, né? As pessoas entram na igreja, a gente mata muitas vezes essa questão que é natural. Aliás, na igreja não, a escola já começa a assassinar, tá certo? O filósofo que há em todos nós. As crianças são filósofas por natureza. Elas começam já perguntando: por que isso, papai? Por que isso, mamãe? Por que isso? E não se contentam quando a gente fala um negócio, né? Elas se contentam com uma pergunta, mas eles vão crescendo. Aí a gente fala um negócio, mas por que isso? E isso disso? Aí a gente tem que explicar e tal. Aí chega na escola, o professorzão assim vai proibindo as pessoas de perguntar.
que é aquela coisa de cima para baixo. As pessoas não gostam de ser questionadas, irmãos. Aí vem os pastorzão também, vem os professores também ruim. Eu julgo ser professor ruim, aquele que não quer ser questionado, né? Tem uns professores assim, não sei se vocês já se depararam, escola dominical, até mesmo teologia, palestra, uma coisa, você vai questionar e eles já cortam, não é muito aberto a diálogo. Então a gente vai matando essas questões que nós deveríamos deixar em aberto. Pregação, um dia eu fiz, 2 vezes eu fiz isso numa igreja aí, igreja grande, uma sede grande e tal, não vou falar, mas é lá na Vila Alpina, né? Vou falar, mas é lá na Vila Alpina, rua Barão do Tramandaí, e uma sede lá, uma igreja onde eu fui, onde eu fiz isso 2 vezes lá, não vou falar da igreja, mas é lá na Vila Alpina, na rua Barão do Tramandaí, o ministério que tem a sua sede lá no Rio de Janeiro, né? Um bairro chamado Madureira. E aí o que acontece? Hã? Não. É lá no bairro chamado Madureira, Assembleia de Deus. E aí? É o bairro lá do Rio de Janeiro, chamado Madureira. Mas não, a sede é lá no bairro de Madureira, né? E aí, o que acontece? Aí teve um culto lá, na primeira vez me convidaram, um trabalho para jovens lá e tal, e eu estava lá, eu falei o seguinte, irmão, eu vou aqui pregar, mas em qualquer momento da pregação, levantem a mão e me interrompam, perguntem aquilo que eu estou falando aqui, tendo alguma dúvida, irmão, vocês acham que fizeram isso? Jamais, o jovem tudo assim. Acho que eles pensaram, o quê? Eu vou interromper? Eu não sou doido, porque se eu interromper e falar alguma coisa, já vai vir esse pregador aqui e vai me expor, vai me humilhar, vai me, né? Entendi isso na mente deles. Porque de fato não é assim que é proposto os cultos e as pregações. Quem é, irmão, que no domingo à noite faz um negócio desse? Fala, irmão, vou pregar aqui a mensagem, Deus colocou no meu coração, vocês fiquem à vontade, se eu falar alguma coisa que vocês não concordarem, não tiver alguma coisa, tá? Eu paro e a gente elucida isso. Quem faz isso? A gente não faz isso. A gente não tem espaço nas nossas igrejas para diálogo, para dar liberdade, porque nós estamos em família. Se nós estamos em família, todos têm a oportunidade e a liberdade de não concordar, de falar isso ou aquilo, de tirar dúvida. Oh meu Deus! O que a gente tem construído, irmãos, na nossa convivência de fé comunitária? Percebe? A gente precisa mudar essas coisas. Né? E aí, quando a gente vem então no nosso meio, já tem essas divergências. Imagina quando a gente vai, então diz aqui o texto, conversar com incrédulos bem informados a respeito da fé. Né? Porque tem gente aí que é religioso, que tem suas convicções, não tem? E aí eles vão falar tal, e aí a gente... Tem gente que pergunta a respeito do Evangelho, e a gente fica, gente que é incrédulo. E a gente às vezes fica sem argumento, que feio, né? Que feio, né, irmão? Um dia um rapaz, 2001, foi 2001. Eu trabalhava com esse rapaz, nós trabalhávamos muitas pessoas e tal, era gente de campo, saúde, era na época da dengue, 2001 que deu aquela, né, e tal, e lá ia eu caçar mosquito aí por São Paulo, mundo afora, e a gente ia numa Kombi, um monte de gente e tal, ia lá. E aí um rapaz, quando veio surgindo o movimento carismático na Igreja Católica, e esse menino jovem e tal, muitos jovens, né, Igreja Católica, então, arrebanhou muitos jovens e tal, aí por esse movimento, e aí esse jovem falando e tal da Igreja Carismática, não sei o que tem, e eu comecei a conversar com ele, e falou, você sabia que é assim, assado e tal? Ele disse, rapaz, você conhece mais da minha fé do que eu mesmo. Eu falei, então, cuidado, procure saber onde você está andando, onde você está depositando sua vida, você precisa saber, se informe melhor a respeito da sua fé. Certo, irmão? Então a gente precisa fazer isso, né? Então a gente conhece, a gente tem que conhecer inclusive da fé do outro, para que a gente também argumente, não é para que a gente ataque ou ofende, é para que a gente saiba lidar, irmãos, com esses pontos, porque Paulo é interessante quando ele chega em Atos capítulo 17, ele olha assim, vê aqueles atenienses assim, eu estou vendo que vocês são um pouco supersticiosos, né? Um monte de altar, um monte de Deus, interessante isso aí. Paulo não atacou nada, não falou de nada, não quebrou imagem, não fez nada, não disse isso aqui é o cão, nada disso. Né? Isso é o diabo, rapaz, está levando você a crer nesse negócio aí. Tu não sabe que o Papa não sei o que, tu não sabe que... Irmãos, Paulo não fazia isso, jamais.
Eu andei observando aí, vocês têm um monte de altares, né? Vocês são assim, um povo um pouco meio supersticioso, né? Vocês acreditam em um monte de coisa, né? Mas eu observei também que vocês têm um altar lá que tem escrito ao Deus desconhecido. É verdade, a gente também tem esse altar a Deus. Então é esse Deus que vocês não conhecem que eu quero falar para vocês. E começou a falar, irmãos. Começou a falar. Eu acho interessantíssimo. E vocês sabem por que tem um altar? Tinha lá naquela época em Atenas um altar e com a inscrição ao Deus desconhecido? Sabem não? Eu ouvi falar, esqueci. E eu também não vou falar. Vocês querem saber? Compre um livro chamado Fator Melquisedeque. Tá bom? Fator. O Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque. Eu acho que... Esse Deus desconhecido, eles fizeram alguma coisa para eles, mas como ele não sabia o nome do Deus, ele colocou desconhecido, mas por algum motivo. Isso. Mas é interessante você saber toda essa história, o que aconteceu de fato. O Fator Melquisedeque lá, o sacerdote lá, o Melquisedeque, que Abraão deu dízimo e tal. Aquela coisa toda, né? O Fator Melquisedeque. Eu acho que eu até devo ter um em casa lá lacrado, não sei. Nem estou falando isso para vender o meu lá. Mas assim, queiram saber, irmãos, olha como é interessante nós termos informação para a gente compreender a própria Bíblia. Mas o que eu quero trazer não é nem isso. É o que como Paulo abordou aquelas pessoas, conhecendo a fé delas. Paulo sabia da história daquele altar, ele sabia o que tinha acontecido. Só que Paulo aproveitou, então, aquela ocasião para falar, mas Paulo sabia, Paulo tinha conhecimento. Paulo usava esse conhecimento para levar a Cristo. Ele disse o quê? Irmãos, eu me faço de tolo para os tolos, dos judeus para os judeus, de gentio para os gentios, para ver se eu faço de tudo, por todos os meios, para ver se de alguma maneira eu chego a levar mais pessoas a Cristo, não é? Então a gente precisa conhecer isso, a gente partia a partir disso. Em 2005 eu trabalhava com a Jocum, a agência missionária Jocum, Jovens com a Missão. E tinha aqueles evangelismos de impacto que eles chamam, né? Uma grande aglomeração de pessoas tem, e a Jocum está lá no meio mesmo, infiltrado. Então lá o Carnaval na Bahia, pode ter certeza que vai ter um monte de missionários da Jocum lá infiltrado, lá no trio elétrico e tudo mais. Parada Gay, 2 milhões de pessoas na Paulista, estava lá junto com a Jocum. Basílica da Aparecida do Norte, Jocum estava lá, nós estávamos lá. Então eu participei desses eventos aí com a Jocum. E o que a gente fez na Basílica da Aparecida? Tinha lá uns formulários deles mesmos, lá dos católicos e tal. A partir daquilo, a gente usou aquilo, lá na hora, a gente usou aquilo, inclusive o ambiente favorecia falar e tal, né? Religião e tal. A partir daquilo a gente ia falando de Jesus, Na Parada Gay a gente usava um folheto que tinha um arco-íris, que é o símbolo, né? Tal. E ali, aquela coisa toda, acho que era preto, não me lembro exatamente, preto, tinha um arco-íris, um coração, amor, alguma coisa assim, né? E era um negócio muito interessante. Mas o que acontece? A gente partia, irmãos, da realidade deles e a gente se aproximava, tá certo? Criava-se uma ponte de diálogo, né? E, inclusive, por exemplo, você vai evangelizar uma pessoa homossexual, ela tem angústias, tem questionamentos que não são coisas fáceis e a gente precisa ter o mínimo, tá certo? Não estou falando de argumento para convencer, mas para ajudar essa pessoa. Essa que é a questão. A gente não está aqui para defender a fé, para atacar o outro, para vencer o argumento teológico. Não tem nada a ver isso, irmão. Isso é o que a gente vê por aí, infelizmente. Está totalmente errado. A apologética é a proposta de nós termos argumentos, ferramentas para ajudar as outras pessoas a serem levadas a Cristo. Esse é o nosso propósito. Não é mostrar que eu estou certo, que a minha religião é boa, que a minha igreja é certa. A gente tem que esquecer essas coisas. Isso é uma perda de tempo. Paulo disse, essas coisas de genealogia infindável, foge desses negócios, isso aí não leva ninguém a nada, não edifica ninguém. Paulo não disse essas coisas. Então, pelo amor de Deus, não perca tempo com isso. É o que Paulo está dizendo para nós aqui em outras palavras. A gente não deve perder tempo com isso. Picuinha, coisa, irmão, a gente, pelo amor de Deus, tá certo? Então a gente leva as pessoas a Cristo. A finalidade maior é essa, levar as pessoas a Jesus, que elas compreendam, aceitem e reconheçam Jesus. É a última palavra que a gente vai ter, mas na próxima ocasião, que será, se Deus quiser,